Olá, pessoas, tudo certinho com vocês? Venho aqui trazer hoje mais um comentário sobre mais uma notícia que teve uma certa relevância, que teve certa repercussão aí nos últimos dias, nos últimos meses, mas hoje trarei uma notícia um pouco diferente das que eu vinha tratando até então. Hoje falarei um pouco aqui da polêmica envolvendo aí a Scarlett Johansson e os estúdios Disney. E aí você deve até se perguntar o que, que isso tem a ver, o que, que falar de estúdios Disney, Scarlett Johansson e o filme da Viúva Negra tem a ver com ciências humanas, tem a ver com história, tem a ver com minha prova do Enem, né? Eu vou deixar, isso acho que vai ficar claro ao longo da explicação, né? Mas, de qualquer forma, deixa eu contextualizar o que aconteceu e por que eu acho isso relevante. O filme do Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, foi lançado aí no mês passado em um duplo lançamento. Foi lançado tanto na sala de cinema quanto na plataforma de streaming do Disney Plus. Foi lançado duplamente, ao mesmo tempo, em paralelo. O que ocorre é que o contrato que foi assinado entre os estúdios Disney e a atriz Scarlett Johansson previa, primeiro, que o lançamento seria primeiro nos cinemas para depois ser disponibilizado na plataforma de streaming do Disney Plus, e que a atriz teria uma porcentagem em cima dos lucros de bilheteria, né? Algo que é bastante comum aí se tratando de filmes com grandes astros de Hollywood. O ponto é que esse contrato não previa o lançamento em plataforma de streaming, previa apenas lançamento na sala de cinema, ou seja, a Disney está lucrando com os possíveis novos assinantes que venham em função do filme da Viúva Negra, mas a atriz que estrelou o filme Viúva Negra não está ganhando nenhuma porcentagem em cima desses potenciais novos assinantes ou desses assinantes que já estejam lá e que estejam interessados no filme. Então, a Disney meio que passou a mão na bunda dela, né, e quis ficar por isso mesmo. Em função disso, a atriz moveu uma ação jurídica, moveu um processo contra os estúdios, alegando quebra de contrato. E vejam só, né? Quebra de contrato é um negócio bastante interessante, considerando a história dos Estados Unidos e principalmente a formação do Estado estadunidense. Porque o Estado estadunidense ele se formou a partir de um prisma bastante liberal, o que dizia que o que apregoava basicamente que o Estado não deveria ficar intervindo além de suas necessárias dimensões na vida civil, na vida social. Sua grande função deveria ser, no entanto, a garantia da manutenção e execução de contratos. E aí vejam que é algo histórico, bastante caro para os estadunidenses, para o sistema burocrático estadunidense, é a preservação de contratos. Uma outra questão é que o direito estadunidense ele funciona um pouco diferente do direito brasileiro. O direito brasileiro é uma tradição mais positivada, advinda da tradição romana, que tem por base o texto jurídico de maneira muito mais premente do que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as decisões, os precedentes, as decisões tomadas em situações similares, né, o que poderíamos chamar aqui de jurisprudência, é o que tende a dar um certo norte para as decisões judiciais. E pensando nessa questão de precedentes, historicamente, indivíduos que se moveram contra grandes corporações nunca tiveram grandes vitórias, nunca tiveram grandes vantagens. Podem, inclusive, ter conseguido bons acordos, mas não tiveram ganho de causa. A Scarlett Johansson, tendo um resultado favorável nessa disputa judicial, pode abrir um precedente interessante, né? Ela tendo ali uma vitória judicial, poderia ali abrir um precedente interessante, considerando que, historicamente, os grandes grupos, as grandes corporações sempre tiveram vantagem. E um ponto que isso também, considerando essa possível abertura de precedentes, e aí considerando que a Scarlett Johansson é uma atriz, portanto, uma mulher no mercado de trabalho, isso nos leva também ao debate da desigualdade salarial entre homens e mulheres, que ocorre nos mais diversos espaços profissionais, e no caso da produção, no caso da indústria cultural, não seria diferente. Não seria diferente. Não, a Scarlett Johansson não é a primeira ali que tem problemas envolvendo questão de pagamento e cumprimento de contrato, algo que é muito menos corriqueiro entre os atores, mas só para termos aqui um critério de comparação, para nós conseguirmos ver assim com grandes números como essa desigualdade ela é presente, vamos pegar dados
da revista Forbes, né? Uma revista que não tem nada de socialista ou comunista, para não dizerem que eu estou aqui doutrinando, algo do gênero, mas a revista Forbes ela faz ali anualmente uma lista dos 10 atores e atrizes mais bem pagos de Hollywood. E aí, se pegarmos ali da lista masculina entre os atores, quem foi o ator mais bem pago? O ator mais bem pago foi o Dwayne Johnson, o The Rock, né? O famoso The Rock. Ele ganhou aí nos últimos 10 anos uma quantia que equivale a aproximadamente 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. A atriz mais bem paga, no entanto, foi a Jennifer Lawrence, que foi lá a Katniss nos Jogos Vorazes, e pá, foi a Mística aí nos últimos filmes do X-Men. Ela ganhou uma quantia em torno de 200 milhões. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto ganhou o ator menos bem pago dessa lista, o 10º colocado. O 10º colocado é o Chris Hemsworth, que interpretou o Thor na franquia da Marvel. Ele ganhou uma quantia por volta de 236 milhões. Ou seja, a primeira colocada dentre as atrizes ganhou 200 milhões. E o 10º entre os homens ganhou 236 milhões. Temos uma diferença aqui de 36 milhões entre o último colocado da lista masculina para a primeira colocada da lista feminina. Ou seja, a primeira colocada não consegue passar do último dos caras. Então, olha como essa questão ela envolve diversas problemáticas sociais, ou seja, envolve questões históricas dos Estados Unidos, precedentes de decisões judiciais e essa problemática relativa à condição socioeconômica das mulheres no mercado de trabalho. Acho que o meu comentário fica por aqui. Penso que isso pode ser uma reflexão interessante para vocês que farão aí uma redação ou algo do gênero. Para mais comentários sobre notícias que sejam pertinentes e relevantes, não deixem de acompanhar aqui estes IGTVs. Até a próxima.